Que a doce paz, Mestre Jesus, nos envolva a todos, companheiros, amigos, irmãos internautas. Queremos também agradecer à Rede Amigo Espírita pelo trabalho amplo e restrito na divulgação da doutrina espírita. Então, meus amigos, nós hoje, como leitura preparatória de nossas mentes, de nossos corações, nós vamos ler uma página do nosso mentor espiritual Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Segue-me, e ele fala o seguinte: mandato pessoal. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Palavras de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Forçoso consideres o valor da tarefa em tuas mãos. Ela se define por mandato do alto, desígnio de Deus em ti e junto a ti. Indubitavelmente, é preciso nos acomodemos à convicção de que nada somos e nem realizamos sem Deus. Isso, porém, não nos exonera da obrigação de anotar o sentido particular das responsabilidades que nos foram concedidas. De modo algum desejamos induzir-nos à hipertrofia da personalidade, quando tudo nos determina a extinção da vaidade e do orgulho. Reflete, entretanto, nos créditos individuais de que a providência divina te enriqueceu. Qual ocorre às impressões digitais que te identificam? A tua voz é diferente de todas as demais. As tuas mãos guardam peculiaridades distintas. Enxergas e ouves com recursos mentais de interpretação absolutamente diversos de todos aqueles que povoam o cérebro alheio, e mostras vocação de que outros não dispõem. Consideremos tudo isso para reconhecer que nos foi atribuída a cada um determinada área de ação, na qual o serviço que se nos destina, uns à frente e outros atrás, mas se revestem da maior significação, tanto para aqueles a quem nos cabe servir, quanto para nós. Pondera, assim, na importância das obrigações que a tua vida te confere, observando que Deus te esculpiu como não esculpiu a mais ninguém. Queridos irmãos, unamos nesse instante os nossos corações e as nossas mentes para falarmos ao Pai, para agradecer por estes momentos que nos concedem do aprendizado do Evangelho do Cristo, nosso guia e modelo. Muitíssimo obrigada, Senhor, por aqui estarmos, e que todos nós juntos possamos entender com clareza os ensinamentos do nosso Mestre Jesus e termos a força, a perseverança, a confiança e a fé para colocar esses ensinamentos em nossas vidas e no nosso dia a dia. Se conosco, Jesus amado, agora e sempre. Naquele mesmo dia,
da crucificação de Jesus, dois de seus discípulos iam caminhando na aldeia, para a aldeia de Emaús, que ficava mais ou menos a uns 11 quilômetros de distância de Jerusalém. Cabisbaixos e tristes, comentavam entre si tudo o que acontecera. De repente, um viajante apareceu e juntou-se a eles, caminhando ao seu lado. E indaga: por que tanta tristeza? E eles responderam: tu não sabes? Creio que só tu não sabes o que aconteceu hoje. Era o Mestre Jesus, caminhando com seus discípulos, tendo materializado seu espírito. Mas os olhos deles estavam impossibilitados de reconhecê-lo. Queridos companheiros, podemos relacionar essa passagem de Emaús com os cristãos em geral, e em particular com os cristãos que fazem parte do movimento espírita. Quantas vezes nos encontramos, quais eles, seus discípulos, não notamos a presença de Jesus caminhando conosco no nosso dia a dia? E há participantes do movimento espírita cujo comportamento, cuja caminhada nos demonstra que a doutrina espírita ainda não foi assimilada em seus corações e em suas vidas. Nos fala o mentor Emmanuel, mentor espiritual da doutrina espírita, ele nos fala o seguinte: ainda é para o estudo e a prática do Evangelho, em sua primitiva pureza, que tereis de voltar o vosso entendimento. Se quiserdes salvar da destruição o patrimônio de conquistas grandiosas da vossa civilização. E mais adiante ele nos fala que o Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete para a sabedoria da atualidade. Então, lembrando, nesta oportunidade, lembrando o convite feito por Jesus ao apóstolo Simão Pedro e, consequentemente, a todos nós, para que fosse o pescador de homens, nós iremos estudar a passagem evangélica intitulada A Pesca Maravilhosa, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo de 1 a 11. É uma passagem muito rica e com muitos elementos de aprendizado para nós. E nós dividiremos, então, em versículos, para melhor entendimento, tentando tirar o espírito da letra, uma vez que cada palavra articulada por Jesus, cada ponto, cada vírgula do seu texto, tem um ensinamento específico. Selecionamos, então, algumas palavras para o estudo de hoje. Não quer dizer que esgotaremos o assunto, absolutamente. Mas vamos conhecer um pouco mais desse ensinamento do mestre. Aconteceu que, ao apertá-lo, a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes.
Olhe bem, nesse universo de Jesus, ele atende a 3 grupos diferentes. Primeiro, a multidão, que se exprimia, se apertava para ouvir a palavra de Deus. Segundo grupo, o grupo dos apóstolos, que ele iria convocar naquele momento para trabalhar diretamente com ele. E o terceiro grupo eram os demais pescadores que estavam assistindo àquela operação. Então, vejamos, multidão. Ele de pé, a multidão o espreme, o aperta, quer ouvir a palavra de Deus. As pessoas que compunham aquela multidão queriam vê-lo, queriam tocá-lo, queriam sentir aquele seu magnetismo curador. Mas o que é multidão para nós? Além de ser multidão de pessoas, o que ela pode representar neste contexto para nós? Quantas vezes nos sentimos exprimidos por problemas, por chagas sociais, dores superlativas, agonias, decepções? Quantas vezes nossos instintos brutalizados ainda sobrepõem os nossos sentimentos? Quantas lutas, angústias, dificuldades? Isso para nós também é multidão. Multidão dos nossos próprios problemas. E aí surge uma pergunta. Já nos desligamos da multidão e estamos engajados em nosso trabalho espiritual? Ou será que ainda nos colocamos como vítimas, com as nossas necessidades, esperando que sejam ainda resolvidas? Ou já nos desligamos disso e já estamos prontos para o trabalho do Cristo? E o que Jesus faz nesse instante? Ele se afasta um pouco da terra e assume o barco de Simão. O que são barcos nesse contexto da passagem evangélica? Barcos somos nós. É a nossa posição individual. É o nosso corpo físico, nossa saúde, a nossa condição de aprender e de ensinar, é a nossa condição social, é a nossa busca de conhecimentos. Então, barcos significa nós, cada um de nós, nossa posição individual. E Jesus observa cada um de nós e espera que possamos ajudá-lo a servir a multidão. Aí a multidão de pessoas em sofrimento. Porque o que ele nos diz? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí depois ele fala, 2 barcos estavam junto à praia e ele vê os pescadores. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Pescadores. Olha só, meus irmãos, a pesca maravilhosa, ela trabalha isso. Quem são os pescadores? É um Simão Pedro, que tem dificuldades, né? Que tem multidão de dificuldades, como todos nós. São os companheiros de pesca. São eles, espíritos humanos, corajosos, destemidos, simples, despretensiosos, pessoas resistentes, que desenvolvem anticorpos e não recuam diante das próprias limitações, das dificuldades, diante do mar alto.
descer dos barcos. Eles haviam desembarcado. Olhe bem, barcos é a nossa posição individual. Barcos somos nós. O que será que significa descer dos barcos, desembarcar? É o desapego das coisas físicas, do lazer exagerado, controle da própria vida, tomar decisões. Se os barcos somos nós, o desembarcar é a nossa ação de tomar decisões, é a nossa ação de desapegar das coisas desnecessárias. E eles lavavam as redes. O que são redes? Redes, aquele trançado, que vai trançando e vai dando um nó, vai trançando, vai dando um nó, vai trançando, vai dando um nó. É a nossa maneira de ser, de servir, de raciocinar, capacidade milenar de compreensão, é esse tecer as redes. É a formação da nossa personalidade, das nossas potencialidades buscadas há séculos e séculos, se formos pesar as nossas reencarnações passadas. São potencialidades selecionadas, pescadas para a nossa evolução. E eles lavavam as redes. Olha, se a rede é a nossa personalidade, a nossa maneira de ser, o que significa lavar essas redes? Lavar a nós mesmos, né? É tirar o que nos prejudica na vida. Reforma íntima, tão decantada pela doutrina espírita, é a regeneração do ser, é lavar as redes, é a transformação do ser. Nos fala Emmanuel, mentor espiritual, que o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos na escola regeneradora da Terra. A posição de cada qual é o barco. Olha a nossa posição individual. Em cada novo dia, o homem se levanta com a sua rede de interesses. Nos barcos, meus irmãos, em que nós nos situamos, estão depositados os recursos que dispomos para a realização de nossa transformação espiritual. Todos nós temos depositado em nós esse mecanismo de nos transformar, de melhorar, de evoluir. É para isso que nós estamos aqui. O cristão sincero, o espírita dedicado, ele se esforça para todos os dias ele lançar as redes de interesses renovados no bem, no imenso mar da vida. Nós vemos que o tempo passa e continuamos em nossos barcos, operando no mar da vida com maior ou menor sucesso, segundo a posição a que nos ajustamos no contexto evolutivo. Então, dessa forma, é preciso enriquecer esses barcos, isto é, enriquecer a nós mesmos, entre outras coisas, com os valores da inteligência, da família bem formada e bem amada, das amizades, das relações sociais, dos recursos profissionais. É preciso que nós possamos enriquecer a nós mesmos. Continuemos. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, assentando-se, ensinava do barco a multidão.
Olhe bem, o barco era o de Simão. Não vamos esquecer que a qualquer momento Jesus pode requisitar o nosso barco. Porque quando ele entra no barco de Simão, ele entra no ser Simão. E quando ele requisita o nosso barco, é o momento que Jesus entra em nós também. E ele poderá, ao entrar em nosso barco, nos conduzir ao mar alto, para ali realizarmos a pescaria de valores eternos. E voltamos, então, a uma outra pergunta. Será que nós estamos sendo aquele barco de Simão, oferecendo a Jesus a oportunidade dele se expressar através de nós? Ele pede a Simão que afaste um pouco da terra aquele barco. O barco estava amarrado, atracado, né? Mas Jesus pede para ele desatracar o barco e o afastar um pouco da terra. Isto é, afastar-se daquelas condições de estar preso à terra. Meus irmãos, tudo tem uma razão de ser. Cada palavra, cada gesto tem uma razão de Jesus nos ensinar. Então, ele pede que Simão afaste o barco um pouco da terra. Quer dizer, que nós saiamos um pouco de estarmos presos aos interesses cotidianos, não dar atenção demasiada às coisas da terra, porque nós somos fadados à perfeição. Estamos aqui evoluindo, caminhando, fadados à perfeição, é a nossa meta. E o que é 80 ou 100 anos aqui na Terra, se nós compararmos com a vida eterna? Nós somos imortais. A vida é eterna para nós, não acaba. E Jesus nos diz que brilhe a vossa luz, sede perfeitos, como vosso Pai o é. Afastar-se da terra pode significar, nesta passagem, acerenar o espírito, ter o hábito da prece, da meditação, sem preconceitos, sem apegos, sem mágoas, tirar a poeira que a gente acumulou, que a gente ajuntou em nossos olhos. É saber diferenciar os valores imaginários dos valores reais. Meus irmãos, durante uma pandemia que nós estamos vivendo, nós estamos tendo grande oportunidade de nos afastar um pouco da terra, de afastar os nossos barcos um pouco da terra. Não é? Porque nós estamos vendo, raciocinando e assistindo que não são os valores imaginários, valores físicos, que nos faz ligar à espiritualidade, mas são os nossos valores reais, é a nossa sensibilidade. Não é mais o nosso guarda-roupa repletos de roupas da última moda. Isso, em tempos de pandemia que estamos vivendo, já não tem muita razão de ser. Mas a nossa parada, a nossa oração, a nossa tranquilidade, a nossa ligação com a espiritualidade, que são os valores reais, isso sim tem a ver conosco. E assentando-se, ensinava do barco a multidão.
Jesus afasta-se um pouco da terra, mas não muito. Ele fica à beira do mar. Ele poderia ter pedido a Pedro que levasse o seu barco ao mar alto e ele entraria em êxtase profunda. Mas a multidão, aquelas pessoas que ali estavam sequiosas pelos seus ensinamentos, não iria entender nada. Então, ele precisava manter o contato com a realidade. Ele asserena-se e mantém contato com o povo, sempre de olho na multidão para orientá-la. Jesus senta-se para ensinar e nos diz também, para enriquecer a nossa fala, que Haroldo Dias Dutra, palestrante espírita, em suas pesquisas, ele fala que no povo hebreu, todo mestre ensina sentado. Daí essa postura de Jesus assentar-se para ensinar, uma vez que ele, como mestre, estava ensinando naquele momento. Ao contrário da Grécia, que todo mestre grego ensinava de pé. Assim, quando Jesus entra no nosso barco, o tempo já não é mais todo nosso, não é. Porque também é do mestre. É tempo de servir, é tempo de doar-se, é tempo de orientar, de ajudar, porque Jesus entrou em nós, em nosso barco. E a tarefa se torna fácil, agradável, alegre. Não é? Quando acabou de falar com a multidão se afastara, perfeitamente repleta do ensinamento de Jesus, do magnetismo de Jesus. Ele, então, fala a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Olhe bem, Simão, depois chamado Pedro, era aquele humilde pescador, mas corajoso, destemível, simples, despretensioso, resistente, trabalhador incansável, obediente, pronto para cumprir instruções superiores. E aí Jesus diz para ele: faze-te ao mar alto. O trabalhador que já desenvolveu anticorpos não recua diante do mar alto. Né? E Pedro, como era um trabalhador resistente, não ia recuar diante do mar alto, estava acostumado a pescar em mar alto. Mas o que seria mar alto em nossas vidas? É quando experimentamos desafios, perigos, solidão. Quando enfrentamos dificuldades nas tarefas espirituais a que nos propomos realizar. E, novamente, aquela pergunta do início: e nós, onde estamos? Já nos desligamos da multidão, das nossas problemáticas, multidão dos nossos problemas, e estamos engajados no nosso trabalho espiritual? Será que nós já podemos ser convidados por Jesus para enfrentar mar alto? O benfeitor Emmanuel, ele fala que, ele registra no livro Pão Nosso, que esse versículo dessa passagem evangélica, que é o versículo 4, nos leva a meditar
naqueles companheiros de luta que se sentem abandonados na experiência humana, né? E então, Emmanuel nos manda um recado. Em surgindo a tua época de dificuldade, convence-te de que chegaram para a tua alma os dias de serviço em mar alto. O tempo de procurar os valores justos, sem o incentivo de certas ilusões da experiência material. O pai nunca deixa os filhos desamparados. Se estás sem laços domésticos, longe de seus familiares queridos, sem amigos certos na paisagem transitória do planeta, é que Jesus te enviou a pleno mar da experiência, a fim de provares tuas conquistas em supremas lições. Queridos companheiros, vamos nos remeter à pandemia que estamos vivendo novamente. Hoje, a humanidade inteira está navegando em mar alto. Todos nós, sem exceção, estamos provando, estamos colocando à prova as nossas conquistas em supremas lições. Lições de paciência, de calma, de fraternidade, fé, confiança, disciplina, respeito ao próximo, sensibilidade pela dor do outro. Todos nós estamos vivendo a experiência do mar alto, dos grandes desafios, dos grandes sofrimentos, dos grandes problemas. E não estamos vivendo individualmente, estamos vivendo em conjunto. Mas estamos sendo testados, provados. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, porque mandas, lançarei as redes. Olhe como ele, o Simão, era obediente. Ele chama Jesus de mestre. Ali, o mestre, como pescador, era o próprio Simão. Mas ele tem uma postura de humildade, não é? Mesmo sendo pescador por excelência, ele confia plenamente naquela criatura que fisicamente ele estava vendo pela primeira vez. Nenhum daqueles pescadores conheciam aquele jovem que se colocava em pé às margens daquele lago e dava essa ordem para que eles fossem lançar as redes no mar alto. Mas havia uma afinidade espiritual. Havia o compromisso entre eles de trabalharem juntos aqui para o Pai maior. Então, imediatamente, pela afinidade espiritual, Simão atende à ordem de Jesus. Trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Simão Pedro reconhece que trabalhou à noite. Quantas jornadas de pescas, através de nossas reencarnações, nos nutrimos de novas oportunidades para evoluir? Muitas e muitas. Mas quantas vezes buscamos o alimento espiritual
e voltamos mais famintos de entendimento ainda. Criamos estruturas religiosas não para servir o Cristo, mas para nos esconder do Cristo e não o seguimos por tantas e tantas vezes. Quando Jesus, prodigalizando a participação de cada um, ele fala do trabalho à noite e do trabalho de dia. Noite e dia aí não quer dizer o sentido temporal, mas o nosso estado íntimo na participação das tarefas do Cristo. Quando nós nos sentimos como à noite, nós nos sentimos no trabalho do Cristo, nós nos sentimos confusos, nos sentimos com dificuldades no trabalho apostolado. E quando nós nos sentimos de dia claro, sol claro, iluminado, é porque nós tomamos uma decisão, há uma renovação em nós e aparecem a abundância de recursos para o trabalho espiritual. Então, Jesus faz essa comparação de noite e de dia, e nós entendemos que seja o nosso estado íntimo quando nós trabalhamos para o Cristo. A nossa situação espiritual. Então, vejam bem, Simão respondeu para ele, havendo trabalhado, nada apanhamos. Ele fala do grupo todo, que trabalhou a noite toda e nada apanhou. Então, ele está falando no plural. E nós podemos perceber isso, fazer uma correlação com grupos de trabalho social, com instituições religiosas, que nada apanham, nada realizam em prol do próximo ou para si próprios. A gente vê aí os jornais, nas redes de comunicação, quantos grupos sociais, quantas instituições religiosas vão por água abaixo porque não realizam nada de bom, nem para o próximo e nem para si mesmo. Mas aí ele fala, lançarei as redes. Olha como Simão falou diferente. Agora ele falou no singular. Agora ele falou respondendo por ele. Então, ele agora está trabalhando no singular. É a decisão pessoal que cada um de nós precisa ter. Embora possamos trabalhar em grupo, trabalhar junto com os companheiros, mas a decisão pessoal precisa ser nossa, plena de lucidez, consciente de seu estágio evolutivo, parar de cobrar os outros e olhar para si, botar sempre a culpa no outro que não deu certo, mas olhar para si, qual foi o seu posicionamento dentro daquele grupo? Não é? Isso se chama maturidade. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Olha que interessante isso. Caibar Schutel, um escritor espírita, no livro O Espírito do Cristianismo, no capítulo 6, ele nos fala o seguinte, que nesse episódio dessa pescaria, desse cardume imenso, né, no Mar Alto, onde Jesus apontou para que Pedro fosse com seu barco, ele fala, tem duas hipóteses aí. Uma é de Caibar Schutel e outra é de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Vejamos o que o primeiro fala. Ele fala o seguinte, que pode ter acontecido aí.
a prodigiosa força espiritual de Jesus, sua grande autoridade, os seus inúmeros auxiliares, que no invisível punham em ação a sua palavra, porque Jesus pertence à faixa crística, e outros espíritos também pertencem a essa faixa de espíritos perfeitos. Então, Jesus era também muito auxiliado por aqueles que ficaram na espiritualidade o ajudando. Então, Caibar fala, todos esses elementos, sóis ou reunidos, explicam muito bem a reunião dos peixes em determinado lugar, para que as redes se enchessem e o efeito desse fenômeno calasse no ânimo de seus discípulos. E Allan Kardec, ele já interpreta de outra maneira. Ele fala, na Gênese, em A Gênese, é uma obra básica da doutrina espírita, no capítulo 15, item 9. Ele fala, a pesca maravilhosa nada tem de surpreendente, nem de milagreira, nem de miraculoso, desde que se conheça o poder da dupla vista e a causa muito natural dessa faculdade. Jesus a possuía em grau elevado e pode dizer-se que ela, a dupla vista, constituía o seu estado normal, conforme o atesta grande número de atos da sua vida. Dupla vista é o dom mediúnico de olhar através do espírito, e não olhar dessa vista que nós temos físicos, né? É a vista do espírito, a chamada dupla vista. Jesus tinha isso muitíssimo desenvolvido, e Kardec, então, propõe que ele, através desse dom de enxergar espiritualmente falando, ele vê para que lado está aquele cardume enorme de peixe. Então, vejamos, rompia-se-lhes a rede. Quando trabalhamos e a rede se rompe, lembram-se que rede é a nossa maneira de ser, a nossa personalidade, a nossa maneira de servir, de amar, de aprender? Rede é isso. E quando essa rede se rompe, é porque nós estamos buscando novos desafios para nós. É a maneira de aproveitar novas oportunidades, é sair da rotina, querer fazer além, querer avançar, estar preparado para esse avanço, né? É sair da nossa rotina, assumir maiores responsabilidades, mais trabalhos. Ganhamos mais segurança espiritual quando as nossas redes se rompem. Temos um trabalho mais sincronizado, mais ajustado. Romper as redes significa romper barreiras para evoluir. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Olha bem, Simão Pedro, bem como seus sócios, Tiago e João, não eram capazes de imaginar que, sob as ordens daquele moço, que eles estavam vendo pela primeira vez ali, fisicamente falando, fosse possível, após insana lida, durante uma noite inteira, a atirar redes no mar, sem colherem peixe algum. Como
Como era possível que essas redes enchessem-se assim como por encanto, a ponto de ser preciso chamar outros companheiros que estavam em outros barcos para auxiliá-los a puxar essas redes para a terra, pois se rompiam ao peso de tantos peixes? Vejamos, fizeram sinal aos companheiros. Chamaram os companheiros, fizeram sinal aos companheiros. E os peixes pequenos que saíram da rede foram encher outros barcos. Olhe bem, companheiros antigos e experientes, como eram esses pescadores, pelo menos os 3 sócios, Simão, Tiago e João, eram pescadores antigos e experientes, dando oportunidades a companheiros novos, jovens. Mas olhe bem, é preciso atender o sinal. Os companheiros experientes, falando agora com relação ao trabalho apostolado do Cristo, os trabalhadores mais experientes chamam, fazem sinal, convidam os companheiros mais novos, né, para que eles venham também ajudar no trabalho do Cristo e assim aprender e tomar o gosto de servir, de estudar e de amar. Mas é preciso que atendam ao chamado, né? É não deixar passar aquela oportunidade de trabalho evolutivo sem aproveitamento, sem que eles possam aceitar o convite, dando desculpas, muitas vezes, como resposta. Agora eu não posso, não tenho tempo, tenho minha família, tenho filho pequeno, chego tarde do trabalho. Então, são N justificativas que muitas vezes um companheiro mais jovem, um novato na tarefa do Cristo, deixa passar a grande oportunidade de se envolver nesse trabalho de amor. E eles então chamaram, e os companheiros foram, atenderam ao chamado, e encheram os seus barcos de maneira tal que quase iam a pique. Olha, Jesus, o trabalho com Jesus não pode ser pela metade. Tem que ser assim integral, completo, eficaz, perfeito. Não se pode atender determinada meta pela metade. Precisa ser totalmente. Jesus falou, vai ao mar alto, jogue as redes. E foi uma imensidão. Foi um trabalho completo, perfeito. Tinha peixe ali para dar e vender. Não é? Então, o trabalho de Jesus, o trabalho social que se faz em nome de Jesus, ele não pode ser só pela metade, ele não pode ser só dar uma cesta básica para aquele irmão necessitado, ou dar uma roupa que não serve mais, uma roupa antiga. Não pode ser só isso. Precisa, para ele ser completo esse trabalho, ele precisa promover os necessitados, despertar a sua autoestima, a sua dignidade. E aí vem a pergunta para nós espíritas, principalmente. Nossos trabalhos parecem perfeitos ou são realmente? Ou são perfeitos apenas na aparência? O espírita do presente, o espírita que labuta hoje na doutrina espírita, ou o cristão em outras doutrinas, em outras facções religiosas, eles estão trabalhando de modo que sirva de exemplo para a geração do futuro, que são os nossos jovens, as nossas crianças, que são os que vão substituir, né, a geração presente. Há de se fazer uma introspecção sobre isso,
Será que nós, espíritas, estamos realmente trabalhando na totalidade com Jesus? Estamos enchendo as redes de peixes até sair de tanto peixe? Será? E vendo isso, essa pescaria enorme, né? Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Olha, quando ele prostra-se de joelhos aos pés de Jesus, ele tem uma atitude ali de reconhecimento do valor moral, da imensidade daquele espírito que ali está. E ele, então, prostra-se numa atitude de gratidão e de humildade. Porque Jesus, meus irmãos, ele busca o homem sabendo que irá tremer nas bases, sabendo que irá vacilar nas bases. Quem não se sentiria dessa maneira que Simão Pedro se sentiu diante da imensidade espiritual do Cristo naquele momento? Então, ele diz que ele é um homem pecador, quer dizer, um gesto de fraqueza dele. E como todos nós temos esse gesto de fraqueza, né? Todos nós temos as nossas dificuldades, a multidão dos nossos problemas e das nossas dificuldades. Só que Jesus, mesmo sabendo que nós podemos fraquejar, que nós podemos tremer na base, Jesus deposita em cada um de nós confiança, porque ele sabe que pode fazer mais do que pensamos que podemos. Ele sabe que quando ele deposita a sua participação no ombro de alguém, ele sabe que aquela pessoa tem condições de fazer. Lembremos as palavras dele, que Deus não deposita fardos maiores do que os ombros possam carregar. Então, quando Jesus manda para nós, faz o convite, chama, faz o convite para uma tarefa, qualquer que seja, desde a mais humilde, como a mais complicada, ele sabe que nós temos condições de suportar, nós temos ombros fortes para suportá-la e dar conta. O Cristo busca os simples, que não estão sujeitos à hierarquia do poder. Quem foi chamado para o trabalho do cristianismo, se fraquejar, outros também fraquejarão. Não é? Somos capazes, sim, de ajudar, de atender o chamado do Cristo. Basta que tenhamos boa vontade, perseverança, fé, confiança e resiliência para afastar as dificuldades e as pedras do nosso caminho. Precisamos ter essa condição de ir transformando a nossa própria caminhada e retirando as pedras que se colocam no nosso caminho. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão nesse momento: não temas, doravante serás pescador de homens. Meus irmãos, não mais trabalhar com peixes, que eram o que eles sabiam fazer muito bem, mas agora trabalhar com homens,
muito mais difícil. Mas não podemos fugir do trabalho espiritual, das responsabilidades que nos são dadas, enfrentar com dedicação e confiança no Cristo. E foi isso que aqueles pescadores humildes fizeram. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Momento difícil para nós esse, não é? Como foi para eles. Deixar tudo e seguir Jesus. Mas, se a gente pensar bem, as prioridades do ontem não tem mais o mesmo peso hoje. O que a gente achava dava tanto valor na nossa mocidade, né? Na nossa idade adulta, na entrada da nossa idade da velhice, coisas que se davam muito valor, nós descobrimos que aqueles valores eram efêmeros, passageiros, já passaram. Não tem mais valor para nós. Quantas vezes sofremos por determinadas coisas que não valiam tanto assim? Mas na época nós sofremos demais. Nada, meus irmãos, nada que não podemos deixar pela nossa evolução espiritual. Porque essa é a nossa meta. Deus nos criou simples e ignorantes, mas nos deu uma caminhada longa para que todos nós consigamos chegar à perfeição. Então, não existe nada que possa nos impedir, a não ser nós mesmos, com a nossa preguiça, com o nosso marasmo, que possa ser um entrave a essa evolução do ser. Podemos demorar mais. Uns vão mais rápidos, outros vão menos rápidos, mas todos nós chegaremos um dia a espíritos perfeitos. Voltemos a Emaús. E continuamos caminhando, pensando que caminhamos a sós. Assim como aqueles discípulos, nós também somos discípulos do Cristo. E nós também caminhamos. E quantas vezes pensamos que estamos caminhando a sós? Mas Jesus, que tão bem nos conhece, caminha conosco e nos acompanha no trabalho do cristianismo redivivo. Então, para que nós possamos finalizar a nossa fala, eu vou contar para vocês uma historinha muito rápida que Humberto de Campos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Contos e Apólogos, ele nos fala. É a escolha do Senhor. Ele disse que conta-se que alguns apóstolos do bem, que se ergueram na virtude, né, no amor ao próximo, na sublimação de suas almas, eles conseguiram atingir o patamar do santuário do Cristo. Imagina. Eles conseguiram atingir esse limiar de evolução do Cristo. E lá eles estavam. Mas ainda teriam que voltar à Terra, ainda teriam que voltar ao mundo, para prosseguir a obra que haviam iniciado, o amor que haviam espalhado. Então, eles estavam ali, naquele lugar, convidados para que eles pudessem fazer uma excursão ali, como um aprendizado, naquele momento, naquele lugar em que as energias eram puras. Muito bem. Podiam andar pelas vizinhanças daquele lar divino
E cada um se ostentava com a mensagem simbólica, né, daquele ramo de trabalho espiritual que eles se dedicaram na Terra. Uns tinham grandes anéis, outros levavam cruzes, outros báculos. Báculos é aqueles cajados grandes, assim, arredondado na ponta, né? E tinham auréolas, outros colares, medalhas e outras insígnias preciosas. E também a vestimenta deles era lindíssima, iluminada, eram de linho, de púrpura, de seda, faiscavam no sol. Mas eram criaturas também iluminadas, né? Senão não estariam ali, é lógico. Mas, entretanto, um deles se destoava de todos. Se destoava daquele brilhante conjunto. Era um antigo servidor do deserto. E ele chamava-se Ibrahim al-Mandeb. Ele fora apenas um devotado irmão dos infelizes. Ele era um beduíno do deserto. E ele auxiliava muito a todos que ali passavam, ele auxiliava a dor do próximo. Né? E ele não possuía nenhum sinal desses que eu falei, que identificasse, né, os templos, a igreja, a casa espírita, onde fosse, que ele havia frequentado. Não tinha nenhum sinal que o recomendasse sobre isso. E aí ele se vestia tão diferente dos demais. Sua roupa era grossa, suja de sangue ainda pela dor de seus irmãos que ele havia aconchegado ao peito. Ele tinha os pés descalços, era uma chaga só, cheia de pó, areia do deserto. Ah, e seus cabelos, grisalhos e humildes, falavam das longas peregrinações sob a tempestade de ventos, o rosto enrugado. Tinha os olhos lindos, olhos lúcidos, brilhantes, mas estavam tristes, guardando ainda aquelas pavorosas visões das dores alheias que ele havia socorrido, sempre abnegado e atento. E aí ele estava assim, meio sem graça, né, naquela assembleia só de gente brilhante. Ele não sabia o que ele estava fazendo ali, não entendia nada. Aí ele notou que 2 anjos examinavam as pessoas dessa assembleia e faziam anotações em um pergaminho. E depois que analisaram todos os outros, chegaram até ele e falaram o seguinte: amigo, a que igreja pertenceste na terra? Para que a pergunta? Indagou Ibrahim, com humildade. É que o Senhor Jesus, falaram os anjos, o Senhor Jesus deseja conversar, entender-se com um dos visitantes do lar divino. E estamos relacionando, por ordem, os nomes daqueles que mais profundamente amaram no mundo, o amaram no mundo. Ah, não se preocupem comigo, clamou o anônimo beduíno. Nunca pude consagrar-me ao culto do Senhor. Nunca pertenci a igreja nenhuma. Ignoro por que razão fui chamado até aqui, quando eu não posso ter lugar entre os eleitos da fé. Mas que fizestes, então, entre os homens? Perguntaram os anjos. Ah, que o Senhor me perdoe a ingratidão e a dureza, suspirou o velhinho. Mas o sofrimento de meus irmãos não me deu oportunidade de pensar nele. Nunca pude refletir na sublimidade do paraíso, porque o deserto
estava cheio de aflição e de lágrimas. E aí os anjos pensaram e falaram: bem, em verdade, não podemos situar-te na relação dos que amaram o benfeitor eterno, mas colocaremos teu nome no pergaminho, como alguém que amou imensamente os semelhantes. O ancião colocou aquelas mãos ossudas no rosto e soluçou reconhecido. E ali ficou, quietinho, soluçando agradecido. Enquanto isso, os companheiros presentes comentavam entre si: que estranho procedimento daquele que fizera o bem, sem se lembrar sequer da existência de Deus. Contudo, depois de longos minutos de expectação, um cortejo sublime entra na assembleia, em cânticos de alegria, de júbilo, trazendo uma larga faixa com o nome grafado em caracteres de luz. Era o nome do velho Ibrahim Al-Mandeb. Pretendia o Senhor Jesus conversar diretamente com ele. Queridos irmãos, muito obrigada pela atenção de todos. Que possamos agradecer ao Pai amado, a Jesus, o Mestre querido, o irmão maior, o companheiro constante de toda a nossa caminhada, por estes momentos em que podemos recordar e aprender mais os teus ensinamentos, quando aqui esteve conosco, distribuindo carinho, amor, dedicação. Nós te agradecemos muitíssimo, Jesus. Se conosco, Mestre amado, agora e sempre.